Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos continuar tratando, pelo menos na parte da manhã e à noite também, esse tema que a gente acabou de ficar conhecendo, que é o tema da família. E nós vamos falar nessa manhã os crescentes desafios de educar e criar os filhos. E é claro que criar filho é muito fácil, amém? Amém não. Amém não, né, irmãos? Criar filho é um desafio crescente. Porque o filho é tudo que a gente tem de mais precioso. Nós queremos dar as boas-vindas também para o pessoal que está online. O filho é algo que a gente tem de mais precioso. E nessa manhã, nós vamos ver quais são esses desafios. Por que é tão difícil? Por que é tão desafiador criar filhos? Por que o nosso filho, ele pode estar até com 50, para a gente vai ser sempre o Juninho. Não importa a idade. Não toque aí, por favor. Quais são esses desafios? Não toque aí. Olha só, irmãos. Olha o mundo que a gente está vivendo hoje. Se os meninos darem um toque lá no slide. Um dos desafios que a gente tem é fazer com que os nossos filhos amem a Deus e obedeçam a palavra. Lá no livro de Provérbios, capítulo 19, ele diz assim: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, porque essas palavras, elas vão multiplicar os seus dias na terra. E para nós, incutirmos isso na cabeça do nosso filho, dos nossos filhos, dos nossos netos, a gente vai falar de forma geral. É muito difícil. Já é um grande desafio a gente colocar isso na cabeça da criança, do filho. Aí a gente tem um outro desafio, disciplina e consequência. Nós vamos ver que não é fácil. E a gente está vivendo uma geração que a disciplina está sendo relegada em segundo plano. Alguns pais parece que já perderam o senso de responsabilidade de disciplinar. E a palavra diz que Deus ama, Deus corrige com vara e açoite a quem Ele ama. E me parece que isso está ficando para trás. Um outro desafio são os valores e princípios cristãos. Essa geração, daqui a pouco a gente vai falar de alguma geração, mas essa geração parece que está perdendo também esses valores. E a gente tem um desafio do ensinar. A palavra iadá, no grego, significa ensinar. Ensinar, conhecer e aconselhar. E assim, um desafio que a gente tem, e não menos importante, é utilizar a pedagogia e a didática do Espírito Santo. É essa que nós queremos. É essa a nossa proposta da manhã. Que pedagogia do Espírito Santo é essa? O que é pedagogia? O que é didática? Eu vejo aqui, estou vendo uma pedagoga ali já olhando para mim, vários. Mas eu quero falar de uma pedagogia de um modelo diferente. Eu quero falar de uma pedagogia do Espírito Santo. E outro desafio é a obrigação de quem já aprendeu. Na cultura judaica, que é um modelo bíblico de educação ao filho, é responsabilidade do pai e da mãe ensinar o filho aquilo que eles aprenderam. É uma questão de honra, é obrigação, é uma imposição. Nós somos impulsionados a ensinar os nossos filhos aquilo que nós aprendemos. O processo de educação, ele é
contínuo. A gente ensina hoje, a gente ensina amanhã, depois da manhã, e assim sucessivamente. Então, o processo de educação, de repente, seu filho já está com seus 30 e poucos anos, mas a sua responsabilidade de ensinar é contínua. Há pouco tempo atrás, minha mãe, que já partiu para o Senhor, ela com 86 anos, eu lembro muito bem disso. Quando eu ia lá visitá-la, ela vinha até o portão, olha, você está saindo tarde demais, vai pegar essa estrada. Eu fico preocupado. 86 anos, a preocupação da minha mãe era a mesma. E a educação é um processo contínuo, nós vamos ver isso aqui hoje. Dá mais um toque aí. Abre tua Bíblia aí, lá no Salmos. Abre tua Bíblia aí. Salmo 127. São versículos assim, que a gente já conhece, né? São versículos bonitos, que diz assim: eis que os filhos, eles são herança da parte do Senhor, e fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, e não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Irmãos, esses versículos que nós acabamos de ler, diz que feliz é aquele homem que tem filho. E quando a gente fala feliz é aquele homem que tem filho, a gente não está falando só de filho biológico, não. Quantas pessoas a gente diz que é nosso filho do coração? Quantas pessoas hoje são tratadas como filhos? Nós vamos ver na Bíblia. Na Bíblia nós temos um exemplo clássico de alguém que não era pai biológico, mas tratou um jovem com todo o carinho do mundo. Então, a Bíblia diz que os filhos, eles são herança. Essa palavra, no hebraico, de herança, é nahalá. E o que significa nahalá? Nahalá diz que herança, essa palavra está ligada à possessão. Você tomou posse. Deus deu as suas filhas para você. Deus deu os seus filhos, os nossos filhos. E nós assumimos essa herança. E no latim, a palavra também tem o mesmo significado. Não é? A palavra também está ligada, no latim a palavra, ela está dizendo que essa herança, ela é um legado. Legatio no latim, é um legado. Então Deus deu a mim, a você, um legado. E o nosso desafio de criar os nossos filhos é muito grande, porque ninguém cuida de uma herança de maneira irresponsável. Herança é algo precioso, amém? E os nossos filhos, eles são mais preciosos ainda. Herança é algo muito precioso. A gente não pode ser irresponsável na educação e na criação das nossas heranças. Por quê? Nós daremos conta. Nós daremos conta dessa, porque essa herança é do Senhor. A Bíblia é muito clara. Nós só temos a posse dela. Nós daremos conta. E é por isso que nós vamos ver que não é fácil. E quando o texto fala que aqui no verso, bem-aventurado, porque como flechas na mão, uma outra versão diz assim, como flechas na mão do arqueiro. E eu gosto mais dessa versão. Como flecha na mão do arqueiro. Assim são os filhos da mocidade. Preste atenção. Quem domina a flecha? É o arco ou é a flecha? Não, é o arco. Quem dá a direção? Se nosso filho é flecha, quem vai dar a direção a ele é o arqueiro. E nós somos esses arqueiros.
nós precisamos dar direção aos nossos filhos. Nós precisamos estar dominando a mente dos nossos filhos, porque mente é governo. Mas como que nós vamos dominar a mente do nosso filho? Ensinando a palavra, dizendo para ele que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, irmãos, olha que desafio grande a gente tem. O nosso filho é flecha, mas você é o arqueiro. E o arqueiro é aquele pai e a mãe que são arqueiros. Esse pai e a mãe, eles têm a responsabilidade absoluta de trabalhar a flecha, para que essa flecha chegue ao alvo estabelecido, amém? Então o pai e a mãe, né? Você e seu esposo, você e as pessoas que te cercam, tem que agir como arqueiro, porque o filho é só flecha, para onde a gente mandar ele vai. Então vamos trabalhar a mente dele, porque se a gente consegue incutir na mente dele que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, ele vai no caminho certo. Essa flecha, ela vai chegar ao alvo. Dá mais um toque aí, por favor. Aí a gente tem um dos desafios, que é a disciplina. Quem nunca viu aquela cena de uma criança num shopping, numa loja, num colégio, não é? Qualquer lugar, envergonhando os pais? Todos nós já vimos, né? Criança fazendo uma pirraça e às vezes até batendo, chegando ao extremo de dar um tapa. Eu fiquei desesperado uma vez quando eu vi uma criança dar um tapa de mão cheia no rosto da mãe. E a gente vendo aquilo, a gente se acabando por dentro e não podendo fazer nada praticamente. Isso é falta de disciplina, irmãos. Isso é falta de disciplina. E disciplina é um ato de amor. Disciplina é um ato de amor. Olha o que Deus diz. Deus corrige com vara e com açoite a quem Ele ama. Então isso significa que se eu não corrigir, se você não corrigir, nós não estamos amando o nosso filho da maneira que deveria. Olha que diz Provérbio capítulo 3, meu filho, não despreza a disciplina do Senhor, e nem magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho que deseja o bem. Então todas as vezes que a gente disciplinar os nossos filhos, os nossos netos, nós estamos demonstrando amor. Alguns falam assim, mas eu não consigo falar firme com ele, eu não consigo dar uma palmada, eu não consigo. Então a gente está falhando. Quem não consegue está falhando, porque a Bíblia diz que isso é um ato de amor. No verso 29, a vara e a repreensão dão o quê? Sabedoria. Olha o que é a vara e a repreensão. A vara, no sentido é disciplina mesmo, viu, irmãos? Elas dão sabedoria. Se os nossos filhos entenderem que eles precisam passar por esse processo de disciplina, ele vai ser sábio. Eles dão sabedoria. Mas, aí aquela cena da criança pirracenta em todos os lugares. A criança entregue a si mesma, ela vai envergonhar a sua mãe e o seu pai também. É bíblico, irmãos. Olha o que diz a Bíblia. Guarde esses versículos aí para você. Olha que coisa tremenda. A criança entrega a si mesmo. Aquela criança que não tem limites. Aquela criança que faz o que quer. Aquele filho que faz o que quer. A gente fala de criança, mas vamos citar o filho que faz o que quer. E às vezes ele ainda está debaixo da sua cobertura. Ele ainda está na tua casa, comendo o teu feijão, a tua farofa. Ele fala, não, eu faço o que eu quero. Não, irmãos. Não é esse modelo bíblico de criação. Não é isso que a Bíblia diz. Esse entrega a si mesmo, ele vai te envergonhar, mais cedo ou mais tarde. Então a gente precisa estar atento a isso. Dá mais um toque aí, por favor. A gente tem alguns exemplos de pais na Bíblia.
Aliás, maus exemplos. O desafio de criar filhos não é só nosso, não. Os antepassados, homens e mulheres de Deus, eles também tiveram o mesmo desafio, e uma boa parte desses homens e mulheres de Deus, eles sucumbiram, eles foram mal sucedidos, eles erraram terrivelmente na criação do filho. Nós vemos Rebeca, filho, a gente não pode ter preferência por filho, e Rebeca fez isso abertamente, ela fez tudo por um filho, e deixou o outro em segundo plano. Isso é um mau exemplo, e em algumas famílias hoje a gente vê isso. Lembram de Davi? Lembram lá quando Samuel foi lá com o chifre cheio de óleo, da unção, e nem para estar no jantar lá, na reunião, Davi havia sido convidado, porque o pai, viam outros filhos mais bonitos, mais robustos. Irmãos, então a Rebeca é um mau exemplo. O Moisés também foi um mau exemplo. A gente elogia tanto Moisés, mas ele postergou a responsabilidade da circuncisão, e isso gerou um problema na família, gerou um atraso. Ele procrastinou, ele postergou, ele empurrou com a barriga, a ponto da própria Zípora depois falar para ele: homem sanguinário. Irmãos, nós não podemos deixar para amanhã aquilo que tem que ser feito hoje, e Moisés fez exatamente isso. Então, nesse quesito, ele não foi um bom exemplo de pai. Nós temos aqui Jacó. Jacó teve muitos filhos, alguns uma bênção, como José e outros, mas Jacó, irmãos, ele também teve filhos indomados, quer dizer, aquele modelo de filho que agia por vontade própria. Ele também teve filhos violentos. Então Jacó, em algum momento, também errou nesse processo de criação de filho. Nós temos Eli e Samuel. Tanto Eli como Samuel são muitos, então a gente resumiu, tanto Eli como Samuel, eles cometeram 2 pecados, que às vezes a gente pode cometer nos dias de hoje: a permissividade e a omissão. Ambos foram permissivos e foram omissos, não disciplinados, e a consequência disso gerou morte. A maior decepção de Samuel foi saber que o povo não queria mais ele lá. Quando o povo começa a gritar por Saul, era em decepção ao que os filhos de Samuel estavam fazendo. Aí o povo grita pedindo Saul. E Deus fala para ele: Samuel, não estão te rejeitando a você não, estão rejeitando a mim. Mas imagina a cabeça de Samuel. E os filhos, o próprio povo falava: olha, seus filhos, eles não valem uma prata. E aí a gente tem Eli, que era um profeta que cuidou de Samuel. É um homem que sabia tudo, um homem que tinha uma experiência fantástica, tinha zelo com o trabalho de sacerdócio. Mas na casa dele, onde ele deveria ser um verdadeiro sacerdote, ele não foi. É muito desafiador criar filhos. Ainda que você seja um homem ou uma mulher de Deus, a gente não pode baixar a guarda. Aqui na nossa igreja nós temos assim ótimos exemplos. É claro que nós não dar para destacar. Graças a Deus, a nossa igreja, nós vemos famílias assim tremendas, famílias muito abençoadas, e o resultado disso a gente vê os nossos jovens, os nossos adolescentes. Isso é fruto de um bom trabalho que nós estamos fazendo aqui na igreja. Mas não podemos baixar a guarda em nenhum momento. E aí a gente vê Davi, Davi é um dos caras mais vencedores da Bíblia.
Davi é tremendo. Davi é o melhor exemplo de tudo que a gente possa, de resiliência, de empatia, de tudo que a gente possa imaginar. Mas olha só os desafios dele. Os filhos cometeram adultério, incesto, estupro, assassinato e rebelião. E eu lembro de Davi correndo do próprio filho, porque o filho queria matá-lo. A gente já ouviu aquela frase, e eu vou repetir aqui: nenhum sucesso do mundo vale o fracasso da sua família. Davi tem um sucesso tremendo, mas fracassou. E ele passou por esse momento amargo na vida dele. Então nós não podemos, ainda que a gente faça sucesso, que a gente seja bem sucedido nos nossos negócios, em qualquer área, a nossa família, a nossa flecha precisa ser trabalhada pelo arqueiro. Amém? Nós temos que dar direção. Dá mais um toque aí. Chega de mau exemplo. Vamos para os bons. Os bons, depois a gente vai ver na frente. Quando a gente fala de firmeza, e é o tema do nosso mês hoje, do mês da família, a gente fala de firmeza. Em Deuteronômio, ele diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Intimarás. O que é intimarás, gente? O que é intimar? Né? Quando a gente recebe uma intimação, a gente sabe que o negócio é sério. Você vai intimar os seus filhos. E depois, além de intimar os seus filhos, você vai falar na tua casa. Seus filhos têm participado do seu culto no lar? Você está falando para ele, você está lendo a Bíblia junto com ele? Nós somos os exemplos dos nossos filhos. Me permita aqui um momento, assim, pessoal. Uma vez eu e a André, a gente estava orando, muito tempo atrás, a gente já estava morando aqui. E a gente lá de joelho, quando a gente abre os olhos, quem estava de joelho lá? Pequenininha. Os filhos aprendem com o exemplo, com os nossos exemplos. E hoje, a gente vê pais que não têm o compromisso de trazer o filho para a escola dominical. Pais que não falam que a Bíblia é importante. A gente está vivendo dias desafiadores. Você já ouviu falar de Minecraft? Minecraft é um joguinho de criança. É o que faz mais sucesso no mundo hoje. Que joguinho é esse? É como se fosse um Lego. As crianças, elas entram naquele joguinho e elas criam coisas maravilhosas. Até aí tudo bem, irmãos. Vamos lá, vamos exercitar aí a criatividade do nosso filho. Até aí está tudo bem. Aí eu continuei lendo sobre isso. Aí fui ver qual era o objetivo desse joguinho. Que de repente, lá na sua casa, o seu filho, a tua filha, está lá no Minecraft. Qual o objetivo desse joguinho? É entreter. É manter a criança ocupada mais tempo possível. Em nome do entretenimento, ele gera um foco, um hiperfoco no joguinho. E algumas crianças passam 3, 4, 5 horas no Minecraft. E os pais não estão percebendo isso. Os pais não percebem isso. E o que me chamou mais atenção nesse joguinho é que esse joguinho a criança ela pode interagir com pessoas de outros países. E a Microsoft fez uma pesquisa para traçar o perfil e a idade de quem usa esse joguinho. E descobriram que a maioria de quem joga com os filhos, com as crianças, são jovens de 24 anos. Você imagina uma criança de 7, de 8, interagindo com um homem de 24 anos. E os pais não têm controle disso. Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos acompanhar cada atividade do nosso filho. Isso faz parte desse desafio. Dá mais um toque aí para a gente avançar um pouco mais.
E aí a gente tem exemplo de bons pais. E falar de bom exemplo é muito legal, né? Poxa, muito bom. Jó foi tão preocupado com a herança que Deus deu a ele, com as heranças que Deus havia dado. Olha que depois Deus permitiu que ele perdesse, e ele teve muito mais depois. Que Jó, antes mesmo do filho pecar, Jó ia sacrificar. Você não precisa responder, não precisa, cada um responde por si só. Quantas vezes você jejuou pelo seu filho? Não precisa responder, a intenção não é criar nenhum constrangimento. Quanto tempo de oração você tem dedicado ao seu filho? O que você tem falado ao seu filho? E desde pequenininho, a gente aprende que tem que, todo dia, nossa filhinha lá está com 24 anos, todos os dias a Andréia faz esse trabalho incansavelmente, de falar para ela que ela é linda, que ela é escolhida do Senhor. Isso está na cabeça dela, e do seu filho também. E isso é necessário, esse processo é diário. Se a gente não faz isso, daqui a pouco outras pessoas estão falando no ouvido do seu filho. Muito bem, aí a gente tem a Débora. Poxa, Débora é tudo de bom, irmão. Aquela mulher, na época de Juízes lá, ela foi uma boa mãe, ela foi uma referência. Ela não foi só uma juíza, mas ela foi uma referência de família. Aí a gente tem o pai do filho pródigo. Eu sei que é uma parábola, mas olha o papel desse pai, um pai perdoador, um pai que sabia quanto valia a herança dele, e quando essa herança é recuperada, aliás, quase sem herança, ele vai lá e oferece ainda mais do que o filho havia perdido. Um outro exemplo é Filipe. Filipe tem um exemplo interessante de Filipe. A casa de Filipe recebia lá os homens que saíam de Jerusalém para pregar o evangelho aos gentios. E a Bíblia diz que Filipe tinha 4 meninas. Cadê as meninas? São 4 lá? Não, lá são 4, né? Eu lembrei de Glória, do Gustavo. Aquelas 4 meninas de Filipe, elas profetizavam. Vamos profetizar que suas 4 também, por favor. Vamos profetizar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Você tem uma filha que profetiza. Irmãos, isso é tremendo. Aí é aquele que eu falei para vocês, Paulo. Aí você vai falar, mas Paulo não teve filho. Biológico não. Mas quem era o filho de Paulo? Timóteo. Paulo falava assim, Timóteo, meu filho. Irmãos, tira aí a questão biológica. Não importa se é seu filho de criação, se é seu filho do coração. O mais importante é o amor que você dedica a ele. Paulo dedicou um amor muito grande a Timóteo. Mais um toque. Aí a gente tem todos esses aí, olha, que Paulo adotou Timóteo. Dá mais um toque aí, por favor. Já caminhando, a gente vai dar uma acelerada aqui por conta do tempo. Irmãos, essa passagem aí é uma história de Josué. Uma história de Josué. É uma história tão emblemática essa, que eu só resumi um versículo. Josué, junto com o povo, ele estava preparando o povo, 500 anos depois, já havia se passado. Aquela geração já tinha morrido, uma geração já tinha morrido, lá no deserto, aquela geração rebelde e idólatra, já tinha morrido. Então Deus prepara uma outra geração, as gerações elas passam. Deus prepara uma outra geração e essa geração. E Josué faz o dever de casa. Josué reúne aqueles homens que estavam lá, os líderes da tribo, e fala assim, olha, no capítulo 1 ele fala assim, vamos reunir todo mundo. Nós vamos entrar num processo de jejum e oração, porque amanhã Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio. E ele não falou assim, deixa seu filho em casa dormindo, porque ele estudou até tarde, não. Leve seus filhos. E todos os filhos iam e viam a manifestação de Deus no meio do povo.
Aquela geração foi crescendo vendo isso. Foi crescendo. E quando Josué vai orientar esse povo para atravessar o Jordão, Josué fala de 12 pedras, que eles deveriam levar 12 pedras. Primeiro entravam os sacerdotes, numa distância aí boa, de quase 900 metros ali e tal. Depois iria o povo, os sacerdotes tocavam a água do Jordão, depois o povo. Mas o que chama a atenção dessa história é a pedra. Que pedra é essa? Josué ordenou que eles tirassem de dentro do rio uma pedra grande. Para que uma pedra grande? Josué falou assim para os pais: para que vocês levem essa pedra para os dias finais de vocês. E se algum dia seu filho esquecer o que Deus havia feito na nossa família, você vai mostrar a pedra, amém, irmãos? Era um referencial, irmãos. Nosso filho, ele precisa de referencial. Hoje a gente vê as pessoas falando de memória, e claro, nós precisamos gerar memórias para o nosso filho, e essas memórias, elas não são apagadas da mente dele. Então, sabiamente, Josué orienta: essa pedra, leva essa pedra. E quando ele perguntar: pai, mãe, que pedra é essa? Essa pedra aqui foi quando Deus fez um grande milagre, nos tirou lá da terra, lá do Egito, nós atravessamos o deserto, agora a gente passou por Canaã, agora a gente está na Nova Canaã. Essa pedra, é esse Deus que você precisa servir, é esse Deus que você tem que adorar durante toda a sua vida. Mais um toque aí, por favor. Memórias lembram milagres. Conte para o teu filho o seu testemunho. Você já contou para o teu filho como é que você veio para Jesus? Conte para o teu filho, fala para ele como é que foi a sua conversão. Às vezes a gente conta para todo mundo e esquece de contar para o nosso filho. E quando você conta para o seu filho, você está gerando memórias. Você pode estar lembrando ele dos milagres. São feitos que não vão diminuir com o tempo. Eles ensinam, através dessas memórias, quem é Deus. E a esperança, e aí a gente pode ter esperança em tempo de crise. Mais um toque, por favor. Uma geração que não conhecia o Senhor. Quando a gente fala de memória, algumas vezes, Larissa, no processo de que Júlia hoje está enfrentando, né, Valéria? Processo aí que nossas meninas enfrentaram, de Enem, de tudo. E todo dia, a gente acordava cedo, eu ia com ela, e ela dava aula para mim. E eu aprendi sobre tudo. Ela dava aula para mim. Aí a gente parava lá em Costa Azul, um trailer que tinha lá, onde ficavam os bombeiros, o pessoal aqueles caras que salvam a vida. Tinha um trailer lá vermelho. A gente ia cedo. A gente ia lá na Pedra da Baleia e voltava. Quando a gente voltava, falei: filha, esse lugar aqui vai ser o nosso memorial. Todos os dias nós vamos orar aqui. E assim a gente fazia. Todos os dias. Aí um dia eu me empolguei, irmãos. Eu levantei a mão. E quem passa da rua, via. Mas eu levantei a mão clamando pela vida da minha filha. E eu estou lá, clamando. Aí a Larissa, com aquele jeitinho dela: pai, abaixa a mão, que o pessoal está tudo espantado. Mas eu não deixei de orar, não. Até abaixei a mão, irmãos. Eu falei: filha, esse lugar aqui vai ser um memorial para você. Todas as vezes que você passar aqui, você vai lembrar que nós pagamos um preço aqui. Nós clamamos o Senhor aqui. E Ele nos atendeu, amém, irmãos? Irmãos, aí a gente tem, agora olha que cena triste isso aqui. Passou aquela geração, a geração vem,
E a geração passa. Passou aquela geração. E aí, Josué, infelizmente, ele não soube fazer sucessores. Josué pecou. Ele não formou outros líderes. E aí, a população, o povo de Israel, ficou entregue a juízes. Olha esse texto aqui, irmãos. Observe comigo, olha só. Então, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram a Baalins e abandonaram o Senhor Deus. Deus de quem? De seus pais. E os que havia tirado da terra de Egito. E seguiram outros deuses dos povos que estavam ao redor deles. E se curvaram diante deles e provocaram a ira do Senhor. Irmãos, uma geração que viu tanto milagre. Em algum momento o povo de Israel baixou a guarda. E esses mesmo, agora, diz lá, olha o versículo, eles não conheciam mais quem era Deus. Deus já não era importante, aquela pedra parece que não tinha mais efeito para eles. Quando nós baixamos a guarda, a gente está suscetível ao ataque do inimigo. E foi o que aconteceu nessa história. A outra geração, eles não conheciam. E eles conheciam quem? Os Baalins. Quem são os Baalins? Baal. Tem vários tipos de Baal na Bíblia. E qual era a proposta de Baal? Será que era melhor a proposta de Baal do que a proposta do nosso Deus? Claro que não, irmão. A proposta de Baal era fertilidade, riqueza. As culturas, eles adoravam Baal, porque Baal mandava chuva. Mal eles sabiam que era o próprio Deus. Baal mandava chuva. Lembram lá de Elias? Então eles adoravam, porque mandava chuva. Então o gado estava lá bonito, as plantas, as sementes, etc. Então eles falavam assim, não, esquece esse Deus aí. Esse Deus de Israel já não nos satisfaz. Vamos adorar Baal. Além de adorar Baal, eles adoraram Astarote. Astarote era uma deusa profana que prometia entregar sexualidade e muita festa. Então eles abandonaram Deus e passaram a adorar Astarote. Mais um toque aí, por favor. No livro de Neemias, é um livro muito fantástico, muito incrível o livro de Neemias. A gente vê uma história em que as crianças, elas já não falavam o hebraico. Olha o que diz o versículo. Naqueles dias, nos dias de Neemias, vi também judeus que se casaram com outras mulheres, de Asdote, de Amon e de Moabe. Aquela orientação básica que a gente dá para o nosso filho. Cuidado com o jugo desigual. Isso é antigo. Isso é antigo lá. Olha só o que aconteceu. Olha a consequência. Olha a consequência do jugo desigual. Os maridos e as mulheres se casaram com adoradores de outros deuses. E metade dos filhos falava a língua de Asdote e a outra não podia mais falar a língua de Judá. Irmãos, coisa mais triste é quando os nossos filhos, eu queria chamar aqui o Ministério de Louvor, vamos ficar em pé, irmãos? Coisa mais triste, irmãos, é quando a gente percebe que uma criança, um filho, ainda que você seja homem ou mulher de Deus, pode acontecer, irmãos, os filhos deixarem de falar a língua do Senhor. Neemias ficou tão irado, irmãos, tão irado, que ele falou assim, eu contendi contra eles, eu amaldiçoei. Olha a atitude de Neemias, porque aquelas crianças
que deveriam ser educadas, ensinadas no caminho do Senhor, essas crianças, elas se perderam. E nem falar o hebraico eles falavam mal. Mas Neemias fez várias reformas. Neemias reformou os muros, o templo, a economia, mas a reforma mais importante que Neemias teve que fazer era a reforma do relacionamento com os filhos. Nós estamos vivendo dias difíceis. Nos nossos dias, como é que a gente destaca uma geração? Aqueles que nasceram. Aí entra o pastor aí, mais alguns aqui. O irmão Finéias, o irmão Carleço. Aqueles que nasceram da década de 40 até a década de 60, eles fazem parte da geração Baby Boom, né? Que nasceram depois da Segunda Guerra Mundial. E o que essa geração dos nossos pastores, desses irmãos amados que a gente tem aqui, se você nasceu nessa época, de 1940 até 1960, você fez parte dessa geração. O que essa geração tinha de tão especial? Respeito, trabalho, dedicação. Eram crianças que hoje são idosos, eu também estou quase nessa. Eram crianças que tinham respeito pela família. Era uma geração exemplar. A partir daí veio a minha geração. Se tem alguém aqui que nasceu na década de 60 até a década de 80, você faz parte da geração X, que é a geração que eu faço parte. Até ali, você também faz? Vem aí, mano. Brincadeira. Até ali, ninguém diz, irmão. Até ali, a gente ainda dava bênção. Quantos deram bênção aqui? Bênção pai, bênção mãe. Até ali a gente tinha temor pelos nossos pais. Até ali a gente respeitava as pessoas na rua. O idoso para nós era alguém que merecia todo o respeito. 1960 a 1980. Quem nasceu de 1980 até 2010 nasceu na geração Y. Aí a coisa começou a degringolar. O respeito parece que chama Deus de você, chama seu pai de você, sua mãe de você. Tudo bem se lá na sua casa é assim, mas soa mal, né? A imagem que essa geração tem dos pais, aí coroa, e não sei o que lá, aí como assim? E a gente fica perplexo. A gente é tomado de perplexidade quando a gente vê uma geração como assim. Aí aquela história que todo mundo conta, mas quando for lá na casa da minha filha, eu vou enquadrar. Cuidado que essa geração é assim. Vai chegar lá, vai querer abrir a geladeira, vai pedir o carro emprestado. Isso por último vai pedir a mão da sua filha. Muito cuidado. Não estou dizendo que é regra, mas tem suas exceções. E a outra geração, irmãos? A outra geração é a geração alfa. É essa rapaziada que está vindo aí agora, essa molecada no bom sentido, que nasceu em 2010 e está aí até hoje. Só que essa geração, ela está sendo impactada pela modernidade líquida. Zygmunt Bauman é o cara que é um sociólogo que fala de um mundo líquido. Agora tudo é líquido, nada é sólido. Nós viemos de um mundo sólido, de valores, de princípios. Agora a proposta para essa geração alfa é um mundo líquido. Tudo pode,
família já não é tão importante assim, relacionamento a dois, pode estar um na casa, outro na outra casa. Essa é a proposta desse mundo líquido. Mas nessa manhã, em nome de Jesus, nós vamos rejeitar isso. E eu queria finalizar essa palavra orando com você. Você sabe os desafios que você tem vivido com os seus filhos. Eu queria convidar você, vamos orar juntos, vamos clamar pela vida dos nossos filhos. Aí o casal pode falar, mas a gente ainda não tem. Mas você já está aprendendo hoje como faz, né? Vai ter, Deus vai abençoar. O irmão Anísio aí, que benção. Ó, geração baby boom. Depois da Guerra Mundial. Então, irmãos, vamos estar orando, vamos clamar ao Senhor nessa manhã. Vamos pedir a Deus que continue cuidando dos nossos filhos. Feche seus olhos, por favor. Pai Santo, Deus amado, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, nós queremos declarar nessa manhã que os nossos filhos, eles são e sempre serão herança do Senhor. E queremos te pedir no nome de Jesus, como um arqueiro sábio, que a gente tem habilidade de cuidar dos nossos filhos, de saber gerenciar as escolhas dos nossos filhos, de ajudar, ó Deus, a ele entender que o princípio, ajudar ele a entender que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Os filhos que estão distantes nessa manhã, no nome de Jesus, nós queremos profetizar que esses filhos possam regressar ao lar, assim como o filho pródigo, e que estejamos prontos para perdoá-los, para dar uma nova capa, uma nova roupa e um novo anel, para matarmos um bezerro cevado. Pai, eu te peço no nome de Jesus, no nome de Jesus, restaura famílias aqui nessa manhã, Pai. Restaura o relacionamento de pai e filho, de mãe e filho. Restaura, Deus, as famílias. Restaura, Deus, a nossa casa. Senhor, em nome de Jesus, que os nossos filhos, onde quer que eles estejam, eles não abram mão dos valores, dos princípios que eles aprenderam ao longo da vida, Pai. Continue cuidando, Deus, de cada um dos nossos filhos, Pai. Continue, ó Pai, dando, ó Deus, a sensibilidade da Tua palavra a eles. Continue, Senhor, fazendo com que eles continuem crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Pai, no nome de Jesus, Pai, nós clamamos pelos nossos filhos, clamamos pela nossa família, no nome de Jesus. Amém e amém.